Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Esse é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, e essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, o último cavaleiro, Jedi, Renato Maciel. Salve, salve, rataria! Beleza? Eu acho que como diz o Almirante Akbar, it's a trap. Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos outros episódios no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem no site, no nosso Twitter também, no @ratos_cast, e pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox para você conferir em todas as plataformas que quiser, celular, tablet, TV, enfim. Nosso tema de hoje será Star Wars. Mas não exatamente os filmes de Star Wars, vocês vão encontrar outros milhões de casts sobre os filmes de Star Wars. O que nós queremos falar é sobre o futuro de Star Wars, principalmente as polêmicas que envolvem os bastidores dessa saga. Aparentemente, desde que a Disney começou a administrar a Lucasfilms, a franquia parece não sair mais das manchetes, né? Mas pelos motivos errados, né? Pelos motivos errados. Diretores demitidos, roteiros alterados na última hora, refilmagens agendadas poucas semanas antes do lançamento dos cinemas, tudo isso e um pouquinho mais. Então nós do RatosCast resolvemos desvendar os mistérios por trás dos bastidores dos novos filmes que vão vir por aí e atualizar vocês, ouvintes, sobre o que realmente aconteceu e o que nós podemos esperar das produções que estão vindo, né? Por isso que a gente trouxe o Renatão, nosso especialista máximo em Star Wars aqui. No meu trabalho, no seu trabalho, no dia a dia, o nosso chefe manda no que a gente faz, né? Nós estamos acostumados a receber ordens. Sem dúvida, infelizmente. Em Hollywood criou-se essa aura em torno dos diretores, onde eles têm todo o poder. Muitas vezes são os produtores. Na televisão são os produtores que têm o poder. Em alguns casos, em algumas séries, né, os roteiristas têm muito poder. Enfim, esse poder acaba migrando de posição para posição, enfim. Você acha que no caso do Star Wars, sendo administrado pela Disney e pela Lucasfilms, né, que é uma subsidiária da Disney, você acha que existe interferência direta no trabalho dos diretores por parte dos superiores, ou esses filmes eles ainda são um reflexo da visão de cada diretor? Cara, sem dúvida existe a interferência do estúdio em cima do projeto final. Isso é claro. A questão que você estava apontando da liberdade, que às vezes os roteiristas têm, os diretores têm, em televisões e outros projetos, existe. Mas ela acaba quando entra o dinheiro. Olha. Quando existe a pressão do público, grande franquia por trás e muito dinheiro envolvido, o poder e a liberdade é jogado de lado. Isso é ruim, porque tira a liberdade criativa dos artistas envolvidos e prejudica até os fãs, que acabam perdendo a possibilidade de assistir versões interessantes e visões interessantes, na verdade, né, para as obras que eles gostam. E eu acho que a gente vai falar mais disso à frente, vai explorar melhor esses pontos, né? Vai apontar até dedos para alguns casos, mas é claro a interferência da Disney em cima do resultado do Star Wars. A gente vai, como o Renato falou, a gente vai comentar caso a caso, filme a filme, todas as polêmicas que ganharam os noticiários, né? Mas antes, Renatão, eu queria perguntar para você mais uma coisinha. Como fã, como é que essas notícias elas te afetam diretamente? Você sente que as coisas não estão indo bem? Você teme que a sua franquia favorita possa estar em perigo? Você acha normal porque, já que é Star Wars, a coisa acaba ganhando uma proporção muito grande? Como é que isso funciona pro fã? É complicado, cara. São essas questões que você mesmo apontou, acho que já respondem um pouco. Por ser Star Wars, tudo é muito maior. O impacto dentro do mercado, o impacto dentro dos fãs. Tem o nome Star Wars, então o peso é muito maior. É a maior franquia do cinema, talvez. Sim. E ela se reinventou muito graças à Disney. Várias crianças, novos fãs estão vindo por causa da pegada dos filmes novos. Então é difícil qualquer coisa que ela fizer não ter um impacto grande dentro da cultura pop, dentro da mídia de cinema. Assusta um pouco? Assusta, preocupa. Porque a gente quer ver tudo muito bem feito ali.
Quem é fã de Star Wars há muito tempo sabe o que passou com os prequels. Então, acima de tudo, quer ver uma obra bem feita. Quer ver a sua história ali bem representada, os personagens bem representados, tudo bem contado. Se é pra demorar mais tempo pra lançar, ok, demora. Mas entregue um resultado competente, sabe? Que não deixe a peteca cair. Então, a gente fica preocupado, mas entende e tenta, sabe, acreditar ainda na obra. Só fica aquela questão, eu penso muito isso, acontecer com uma produção, ok, milhões de produções passam por refilmagens, passam por pequenos problemas, pequenos ajustes. É normal. Uma produção normal. E imagina uma produção grande como é de Star Wars. Mais normal ainda. Exato. Agora, quando todos os filmes passam por isso, aí é hora de você levantar o sinal de alerta, né? O sinal de alerta. É engraçado porque, assim, eu nunca escondi, quem escuta o Ratoscast sabe que eu nunca escondi que eu não sou um fã do Star Wars. Eu assisto Star Wars como assisto qualquer outro filme. Eu me interesso em ver, vou no cinema, pago o ingresso, enfim, conheço o nome dos personagens, mas eu não sou fã como o Renato é, né? Então por isso que eu pergunto como é que isso funciona para ele que é fã. Agora, uma coisa que me preocupa como cinéfilo, como uma pessoa que gosta de ver e vai ao cinema e paga pra ver, é essa questão de um filme por ano que a Disney anunciou. Eu não sei se é a melhor alternativa, eu ainda me pergunto se é uma maneira de presentear o fã com um filme, explorar o universo de maneiras diferentes, e ao mesmo tempo que você ainda apresenta uma nova trilogia e tal, ou se eles realmente querem continuar martelando nessa ideia, até vai saber quando, e ganhar dinheiro o máximo que eles puderem. Às vezes eu penso que eles estão tentando sugar tudo que eles podem muito rápido de uma coisa. Isso te preocupa, esse negócio de um filme por ano, Renatão? Você acha que isso pode ser talvez o início de um problema maior lá na frente? Será que eles estão tentando se policiar de ter um problema maior na frente? Como é que você se sente sobre isso? Sabe qual eu acho que é o problema? Vê se você consegue entender assim, a maneira que eu vou apontar. Não é um filme por ano, é a promessa de fazer um filme por ano. Certo. Por exemplo, a Marvel, que é um estúdio que está ali do lado, também está dentro da Disney, começou com isso, um filme, e lançou o outro no ano seguinte, que vai ligar, e o outro no ano depois, e 2 por ano, 3 por ano, agora já tem papo de 4 por ano, e foi assim, foi crescendo para chegar ali. Star Wars não precisa se preocupar em vamos vender tudo rápido, porque vamos aproveitar o hype. Star Wars ficou sem lançar filme muito tempo, e continuou sendo um dos produtos mais vendidos sempre, continuou sempre na moda, continuou sempre em alta, todo mundo comprava tudo de Star Wars, camiseta, copo, bonequinho, tudo. Star Wars chegou num momento da carreira, há muito tempo na verdade, que não tem necessidade de fazer isso, não precisa correr com isso. O problema é que a partir do momento que eles fazem a promessa para os fãs, para o público, prometem para a mídia que vão lançar um produto por ano, eles sentem a necessidade de lançar aquele um produto por ano. Certo. E a partir do momento que eles não lançam aquilo, já gera um problema, já gera um burburinho, que tá com um problema de produção, e foi por causa do problema disso, ou por causa do problema daquilo. Certo. E esse problema de correr, vamos lançar um por ano, que não sei o quê, às vezes eles não conseguem nem assimilar o que eles vão estar lançando. Eles têm um planejamento, ok, mas eu não acho que o planejamento deles é tão nivelado como parece. Eu acho que eles têm um planejamento para a história da saga principal. Agora, o que eles vão fazer das histórias secundárias, ou pro caminho que eles vão, eu não acho que é tão seguro ali. E esse comprometimento de correr para lançar um filme por ano acaba dando aquele tiro no pé, aquela atrapalhada. Tanto que toda hora a gente escuta um boato de que o próximo filme solo vai ser de um filme, sei lá, totalmente aleatório. É como o tão aguardado, inclusive por mim, filme solo do Obi-Wan Kenobi, como o filme solo do Jabba the Hutt. Quem quer ver um filme solo do Jabba? Olha que essa pergunta pode ser respondida por alguns fãs que sempre se interessam. Tem o nome Star Wars, às vezes se interessa. Mas não, isso eu vou pagar pra ver na pré-estreia, sem dúvida. Tá Mas as pessoas pagaram pra ver Caravana da Coragem, cara. Então, nada me surpreende. Olha só, nós vamos falar, eu vou ler aqui uma sequência de fatos que se sucederam sobre cada filme, né? Nós vamos começar pelo Rogue One, que é um filme que já estreou, né? Foi um filme que estreou dia 15 de dezembro de 2016. Foi o Star Wars do ano passado e é o primeiro fora da trilogia, né? Desde que a Disney comprou a Lucasfilms. Esse filme também teve um problema de produção. As primeiras notícias diziam que mudanças estavam sendo feitas para deixar o filme mais leve e mais família, vamos dizer assim. Logo depois, o Gareth Edwards, que era o diretor do filme, foi afastado
e o Tony Gilroy, que é roteirista, também diretor, assumiu a direção do filme. O terceiro ato do filme foi completamente reescrito e refilmado. O filme entrou em cartaz, foi um sucesso estrondoso, mas muitas pessoas se perguntaram, né, depois do lançamento dos trailers, o que ficou faltando, tentaram encaixar as peças e encontrar ali. É um filme que agradou muita gente, né, Renatão? Eu acho que ele teve um momento, ele agradou muita gente rápido demais, muita gente ficou muito pirada com aquele filme, e assim como o Despertar da Força, a galera deu uma respirada e depois parou pra analisar o Rogue One melhor e viu que não é aquela Coca-Cola toda, sabe? O que você achou que essa questão toda de refilmagem, mudança do terceiro ato, você acha que isso afetou a qualidade do filme? Eu acho que afetou o desenvolvimento do filme. Certo. Até na minha crítica que eu fiz pro Rota Cult, quem lembra que no final de 2016, a gente falando sobre o filme, a gente fez um cast dele, não, no Filmes do Mês. Aí a gente falou sobre ele e... Os melhores filmes do ano também falando. Né? Comentamos dele. Eu falei exatamente isso. Eu acho que o filme, ele se perde um pouco na apresentação, no desenvolvimento dos personagens. Parece que tá faltando alguma coisa, sabe? Parece que ele seguia por um caminho, que era a visão do Gareth Edwards, e de repente ele muda. Ou até mesmo a inserção de alguns momentos ainda no decorrer do filme que destoa um pouco do estilo mesmo que ele gostaria de passar. Eu acho que esse filme, até porque é o primeiro sem ser o do universo compartilhado, né, do universo principal, digamos, que a gente teve acesso, né, o único que saiu até agora, a gente já pode ver ali um claro dedo da Disney e da Kathleen Kennedy, que comanda aquilo ali com mão de ferro, afinal, é uma responsabilidade muito grande pra cima dela. Um dos motivos que eles falavam foi o causador para essas mudanças e tudo mais, era que o primeiro corte do filme, ele não era Star Wars o suficiente. Certo. Ele não tinha aquele tom família, aquele tom mais leve que o Star Wars costuma ter, entendeu? E eu acho que os mais atuais têm até bem mais que isso, né? Mas eu acho que até um tom mais cinema atual, digamos. Mas isso é uma diferença, cara, porque o Rogue One poderia ser o primeiro filme de gênero dentro do universo Star Wars. Primeiro filme de gênero no sentido sair daquela questão de fantasia, de sci-fi. Ele poderia ser um filme dentro daquilo, mas um filme de guerra. A gente conversou muito sobre isso. Que os trailers até mostravam aquela questão dos campos de batalha, e você sentia aquilo. Tanto que o terceiro ato tem uma conclusão que é mais ou menos o que o fã queria ver durante o filme, sabe? Culminou naquilo ali, ok, mas a gente queria ver um desenvolvimento melhor pra aquilo. Cara, ele não tava apresentando um filme que tinha cara de Star Wars. Certo. Porque, se parar pra pensar, é o segundo filme que eles estavam mostrando pro público. Então, você tem o Despertar da Força, que bem ou mal é a base do que você vai ver daqui pra frente. Muito do humor daquilo ali você já pode ver até no elenco do Han Solo. Tá aqui a questão do humor é até um dos problemas da produção do Han Solo, mas enfim, você já vê aquilo até no próprio casting. Ele tem uma cara própria que os filmes de Star Wars, eles deveriam seguir por planejamento da Disney, né? A Disney e a Lucasfilm fizeram aquela sala de roteiristas, onde eles criaram todo o caminho que eles iam seguir. Sim, e todo o estilo deles. E o problema é exatamente isso, é atrapalhar o estilo deles. A partir do momento que o Gareth Edwards apresenta um filme que não é family friendly, um filme que, por exemplo, uma criança poderia assistir. Star Wars é o tipo de filme que criança adora descobrir. O meu primeiro impacto com Star Wars foi criança. Assim como conheço várias pessoas, vários amigos que tiveram esse mesmo impacto quando criança. E é o melhor momento para você descobrir esse filme. Porque é tudo grandioso, é tudo mágico e ao mesmo tempo é leve, não é agressivo, sabe? Não é violento. É visão que eu acho que o Gareth Edwards queria passar pro Rogue One e ia destoar de tudo que a visão que toda que a Disney tinha. Exato. Pode ser, eu posso estar falando até errado aqui, pode ser que daqui a, 10 anos, no momento, mais uma vez colocando aqui como parâmetro, no momento que a Marvel Studios está hoje em dia, que está mais confortável, já estabeleceu o seu modelo, o seu estilo de filme, a galera já está acostumada. Pode ser que daqui a 10 anos, por exemplo, eles se sintam confortáveis de lançar um projeto igual esse que o Gareth Edwards queria fazer agora. Mas eu acho que para segundo filme não ia rolar, entendeu? De curiosidade, você que leu tudo sobre isso na época, que pesquisou bastante, eu não sei se um dia a gente vai chegar a ver o que seria a visão do Gareth Edwards. Eu acho muito difícil, se tratando de Disney, se tratando de
Star Wars. Eles não têm costume de lançar nada de não fariam isso, né? Coisa do tipo. E eu acho que eles encaram isso até como um tiro no pé, sabe? Eles podem lançar versões remasterizadas e não sei o que, igual o George Lucas fazia doidado. Mas versão do diretor, nossa, acho muito difícil. Eu confesso que, novamente, vou dizer, como não tão fã de Star Wars, que me vendeu o Rogue One foi o primeiro teaser, né? Aquelas primeiras imagens. Um alarme tocando, né? O alarme da Estrela da Morte. Isso, aquilo tudo ali, maioria daquelas cenas a gente não viu na versão final. Realmente gostaria de ter visto esse filme não tão família que ele queria fazer. Sempre foi a minha grande curiosidade. Eu confesso que não fui muito fã do Rogue One. Gostei do terceiro ato, eu achei interessante pela questão da guerra, mas não me cativaram nenhum dos personagens ali, infelizmente. Eles têm momentos bons e alguns deles até ficam com você, assim, você sai, por exemplo, tem quase um ano que a gente viu o filme e você lembra de momentos dos personagens, mas porra, você não lembra do nome do personagem Donnie Yen, sabe? Ou o backstory dele, que seria muito interessante e eles não aprofundaram em nada, entendeu? O Rogue One, na verdade, não foi a primeira vez que a Disney teve problemas com diretores, né? Em 2014, a Disney anunciou Josh Trank, o diretor do Poder Sem Limites, foi escalado para dirigir um filme que na época não tinha sido anunciado qual seria. Por escolha do próprio Josh Trank, ele decidiu sair do projeto no ano seguinte, segundo ele, porque ele queria fazer um projeto menor e mais pessoal depois do fracasso do reboot do Quarteto Fantástico, que ele também dirigiu em 2015. A carreira dele acabou, né, cara? Pois é, ele diz que ele teve muito problema com a Fox, notoriamente divulgado que ele teve muito problema com o Simon Kinberg, que também é um dos produtores dos filmes solos do Star Wars. O Simon Kinberg, eu li algumas entrevistas elogiando bastante o profissionalismo do Josh Trank, enfim, mas a situação não ficou muito boa para nenhum dos lados e o filme foi um fracasso e afundou o que seria um reboot, né? Uma sequência de novos filmes. O que você tem a falar em relação ao Star Wars e o Josh Trank, Renatão? Você acha que ali ficou uma coisa amarga por ele ter decidido ele mesmo sair? Ou você acha que não foi bem isso? Pode ser que o pessoal tenha se prevenido? Cara, não foi ele mesmo, nem ferrando. Você acha que não? Não foi ele mesmo. Desculpa. Isso aí é a mesma coisa. Se o projeto tivesse começado a andar, ele ia sair, a Disney ia falar que afastou ele por diferenças criativas. Certo. Porque essa é a grande desculpa pra tudo. Mas aí quando ele sai primeiro, ele sai porque ele quer fazer um projeto pequeno. O projeto dele é tão pequeno que ele não fez até agora. Ele não fez até agora, é verdade. Tem 4 anos e até agora nada. Eu acho que ele nunca mais fez nada depois daquilo também. E por mim, não precisa fazer. Continua assim, tá bom. Pois é. Mas é engraçado porque, se eu não me engano, foi em 2014 que você comentou até. Foi, 2014. Era a Star Wars Celebration, tava rolando, e eles iam receber o elenco do Despertar da Força, todo mundo ia lá pra conversar, se eu não me engano passou o trailer, foi aquela coisa, foi muito maneiro, como sempre, a galera pode acompanhar, né, no YouTube, eles fazem uma transmissão ao vivo. O Gareth Edwards foi lá pra anunciar, ele era um diretor de um futuro filme Star Wars, se eu não me engano, na época ainda não tinha anunciado que era Rogue One, e o Josh Trank supostamente também ia, só que ele foi afastado, se eu não me engano, naquele dia, ou dias antes, momentos antes, é o que falam, né, a especulação. Então ali ele já foi cortado. E o que falam também dessas especulações é que o projeto dele seria o filme solo do Boba Fett, que é o que os fãs sempre ficam pedindo, aquele personagem que foi muito aprofundado no universo expandido, nos quadrinhos, ele é aquele cara que ficava no fundo no Retorno de Jedi, tinha um visual foda e todo mundo queria saber mais dele, sabe? Um caçador de recompensas. Então também seria um filme diferente, né? Seria um filme de anti-heróis, de caçadores de recompensa no espaço, o que seria irado. Então, mas você acha que pelo fracasso, da maneira que ele conduziu um filme grande como o Quarteto Fantástico... Não, na verdade, se eu não me engano, o Quarteto Fantástico tinha saído, mas ainda não tinham rolado os problemas dele com a Fox, assim, não tinha dado aquele boom. Porque depois que o filme saiu, ele teve problemas durante a produção, mas depois que o filme saiu, expandiu mais ainda, que aí ele começou a jogar merda no ventilador, falou mal do estúdio, falou mal de produtor, falou mal de todo mundo. Isso, mais talvez até problemas já de bastidores, já fez a Disney ligar aquele alertinho e falar, pô, peraí, melhor a gente afastar esse cara aqui, antes da gente ter um problema. A gente já sabe que a gente quer a nossa visão. Aí tá pegando um cara que teve problema, que quis colocar a visão dele num filme grande lá fora, que não sei o que, foi uma visão que não agradou os fãs, então melhor a gente afastar esse cara. Então, o que
fez até o Rogue One ser lançado logo, né, ter sua produção avançada, é o fato de que do Josh Trank ter saído. E isso acabou, assim, engavetando até o projeto do Boba Fett, que não chegou a ser anunciado oficialmente, mas nem tem muita previsão de ser lançado, é sempre uma especulação. Muito bem. Vamos entrar agora um pouco no Han Solo. Ele vai estrear dia 25 de maio de 2018. A gente ainda não viu nenhum material sobre o filme. Provavelmente esse ano a gente ainda vai ver alguma coisa. O fato é, o filme perdeu os dois diretores, que eram Phil Lord e o Christopher Miller, diretores conhecidos pelo Anjos da Lei e Aventura Lego, produziram algumas séries de TV. Eles foram demitidos 3 semanas antes do término das filmagens e, segundo foi anunciado, 2/3 do filme já estavam prontos. O filme ganhou um novo diretor um dia depois, Ron Howard, o que não me sai da cabeça que essa demissão foi programada bem antes e alguém conversou com o Ron Howard bem antes de demitir esses diretores também. O CEO da Disney, o Bob Iger, ele disse o seguinte: temos um ótimo elenco, um ótimo roteiro e um ótimo diretor. Tudo vai dar certo. Ele não confirmou se o filme teria algum atraso, que obviamente nesses casos já é esperado. Agora eu vou entrar um pouco nas especulações. A gente fala os fatos e fala um pouco das especulações. O roteiro do filme foi escrito pelo Lawrence Kasdan, que escreveu O Despertar da Força, Os Caçadores da Arca Perdida, enfim, é uma lenda. O Império Contra-Ataca, o melhor. O Império Contra-Ataca, pois é. É uma lenda do cinema. O Lawrence Kasdan, ele escreveu, junto com o filho dele, John Kasdan, o roteiro do Han Solo. Segundo o Hollywood Reporter, o Kasdan ficou muito irritado com as alterações que a dupla de diretores, Lord e Miller, fizeram no roteiro. Os diretores estavam conduzindo o filme de forma mais improvisada e menos restrita aos diálogos escritos por ele. O fato é que o Kasdan, hoje, ele é visto nos sets de filmagens, que são em Londres, provavelmente auxiliando o Ron Howard nessa parte da direção, guiando o Ron Howard nessa questão toda. Segundo o Entertainment Weekly, a produtora do filme, que é a Kathleen Kennedy, que é uma parceira de longa data do Spielberg e do Lucas, e também é presidente da Lucasfilms, ela não estava muito satisfeita com o rumo que o filme estava tomando. A matéria diz: Kennedy queria que os diretores dessem um tom de humor na aventura, e eles achavam que tinham sido contratados para fazer uma comédia. Tava procurando umas fontes aqui e eles falavam que a questão toda começou quando o ator do filme, aquele cara do nome impronunciável, né, Renato? O Aldrin Ehrenreich, que faz o Han Solo, por incrível que pareça, ele foi o primeiro a reclamar que ele não tinha encontrado ainda o tom certo do personagem. Ele achou estranho, né, cara? Pois é. Algumas pessoas da produção que foram entrevistadas até compararam a atuação dele com a do Jim Carrey no Ace Ventura. Isso é foda. Imagina o Han Solo falando com a bunda. Pois é. Então, isso causou um alerta. Quando chegou nos ouvidos da Kathleen Kennedy, parece que foi aí que a bola de neve começou a crescer, né? Outras fontes negam que fosse uma questão sobre o tom do filme, mas sim como eles estavam conduzindo as filmagens. Mencionaram mudanças no roteiro, isso vem sempre mencionado, os improvisos também, e o filme parecia que, por causa disso, ele estava mudando um pouco o rumo da história. A Lucasfilms teria feito um rough cut, pediu um rough cut, né, que é um primeiro corte para os diretores, e quando viram, eles não acharam que estava no que eles queriam. Da parte dos diretores, eles também não estavam felizes com a produção, porque estava muito acelerada. A Kathleen Kennedy, isso foi uma das coisas que ela pediu. Ela começou a acelerar a produção para que eles não tivessem tanto tempo de improviso, não perdessem muito tempo numa cena. Eles estavam fazendo muitos takes, né? Perdendo muito tempo nisso. Muitos takes. No início, a Kathleen Kennedy permitia que eles filmassem 3 takes de acordo com o roteiro e 3 takes da maneira improvisada, como eles costumavam trabalhar, né? Os improvisos aumentaram e ela decidiu restringir essa liberdade, aumentando o número de cenas filmadas diariamente e deixando a filmagem mais acelerada. Isso, obviamente, prejudicou o trabalho deles. Eles começaram a ficar insatisfeitos. Isso é muito podar a liberdade criativa, né? Impressionante. Pois é. Virou como é que fala? Um cabo de guerra de forças, e parece que a gota d'água foi o fato deles não terem aceitado refazer algumas cenas, como aconteceu no caso do Rogue One, como a gente conversou. Renatão, sua opinião sobre essa questão toda, o que você acha que aconteceu nos bastidores desse caso do Han Solo? Cara, é complicado. Eu acredito em muita coisa dessas especulações, pelo que eu conheço do estilo da Lucasfilms e da Disney em conduzir Star Wars. Eu só acho curioso porque o estúdio queria eles pra direção, o Phil Lord e o Chris Miller.
E eles sabiam do passado dos caras, sabiam do background dos caras, sabiam do estilo dos caras, que são da escola do humor, do improviso, uma parada mais, sabe, mais solta. Eles não esperavam que esse tipo de coisa fosse acontecer, sabe? Eu acho que a maneira que a gente pode falar disso é uma parada que o Edgar Wright disse sobre a relação dele com a Marvel, né? A relação do Homem-Formiga, que ele quase dirigiu o filme. Sim. Ele falou que ele queria fazer um filme da Marvel, mas a Marvel não queria fazer um filme do Edgar Wright. E eu acho que é bem isso que a gente pode aplicar ali. O Phil e o Chris queriam fazer um filme de Star Wars, quem não quer, eles são dois jovens, dois nerds, então eles, porra, é o sonho, mas a Lucasfilmes não queria um filme deles dois, eles queriam uma visão deles da história. E é engraçado porque fica toda essa pressão, né, do Lawrence Kasdan, porque o cara é uma lenda, a gente tem que ter todo o respeito do mundo por ele, pelo texto dele. O cara é uma lenda até pra Star Wars, sabe, é um nome importantíssimo lá, mas, cara, ele tem que liberar um pouco a pressão dele em cima do roteiro, sabe, porque ele pode ser um roteirista fantástico, ele pode ter história com Star Wars, ele escreveu o melhor filme de Star Wars, pra mim, que é o Império Contra-Ataca, mas ali não é um filme do Star Wars, é um filme do Han Solo. A melhor fala do Han Solo não foi ele que escreveu, foi um improviso do Harrison Ford, que é quando a Princesa Leia fala eu te amo, ele fala eu sei. Aquilo ali define o personagem, aquilo ali define aquela cena, e é um improviso do Harrison Ford, improviso esse que eles estão tentando podar de todas as maneiras agora. Então, com todo o respeito do Lawrence Kasdan, ele tem que abrir um pouco aquela mão, sabe? E a outra visão que eu tenho é porque ele tá muito em cima de todo esse universo Star Wars atual. Ele, o filho dele... Supervisionando, né? Supervisionando demais. Existem até especulações que, na verdade, o Ron Howard seria uma fachada pra ele estar dirigindo o filme. A galera comenta muito isso, que na verdade, uma grande fachada. É o diretor perfeito pra ser fachada, né? Porque ele já foi fachada de outros filmes também. Exato. Ele já foi fachada de outros filmes, ele tem uma afinidade ali com a Lucasfilmes, né? Ele já dirigiu o Willow na Terra da Magia. Então, ele é uma aposta muito segura. Eu lembro que a gente conversou isso assim que ele foi anunciado. Você me perguntou o que você acha. Eu falei, cara, seguro. Eles apostaram muito no certo. É um cara que faz o que o estúdio pede sempre, né? Sim, e faz aquele feijão com arroz ali, não desmerece muito, não, sabe? O estúdio fica feliz e por aí vai, sabe? Eu ia até te perguntar isso, se te agrada o nome Ron Howard, Renatão. Honestamente, não. Eu acho um Star Wars feito com Ron Howard um Star Wars arroz com feijão. Não me enche os olhos em nada. E um filme feito pelo Lord Miller? Um filme deles, feito por eles, com a visão deles, me anima muito. Porque mesmo que fugisse um pouco do Star Wars, sem dúvida, que você conhece. É diferente. Por que eu quero ver bons filmes de Star Wars? Eu não quero ver o mesmo estilo de Star Wars pela 8ª vez, 9ª vez. Certo. Porque a gente juntando tudo, então... Uma hora cansa. Né? Uma hora cansa. Eu amo. Eu vou continuar vendo. O filme pode ser incrível. Mas uma hora cansa. A gente quer ver coisas novas ali, sabe? E é legal tá isso. O universo de Star Wars é muito grande e possibilita isso. Possibilita trazer novos artistas que podem brincar. Acrescentar, talvez, um pouco mais. Acrescentar e brincar com as visões deles em cima daquela história. Certo. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Se todas essas especulações que eu li, no caso aqui, sobre a Kathleen Kennedy, forçando eles a trabalhar mais dentro do sistema do estúdio e, eventualmente, eles não topando e ela demitindo eles. Se tudo isso for verdade, nesse caso, você acha que o estúdio agiu certo, porque o estúdio é quem manda no caso, é o estúdio que sabe o que tem nas mãos e os diretores têm que acatar, ou você acha que ela tomou a decisão errada e que ela deveria esperar ver um produto final? A gente falou do Josh Trank, né, e muito dos problemas que a Fox teve foi não podá-lo na hora certa, e quando aí já estava tudo terminado, eles tentaram editar o filme de uma maneira, tô falando do Quarteto Fantástico, né, obviamente, tentaram editar de uma maneira que pudesse tirar o filme dele, editaram da maneira, tentaram consertar eles, não refilmaram nada e, enfim, mandaram aquilo ali, foi o fracasso que foi. Você acha que essa comparação é válida ou ela errou? Eu acho que ela errou porque
eu acho que ela tem que dar, o estúdio tem que dar a liberdade criativa pros seus diretores, seus roteiristas, seus atores, para as pessoas que eles estão contratando. Eu acho que a partir do momento que você contrata um diretor para dirigir aquele projeto, para cuidar daquele projeto, é a visão dele que tem que passar ali. Se fosse assim, a Kathleen Kennedy dirigiria o filme. Ela que fosse diretora, então, entendeu? Se ela quer o filme daquela maneira. Ela é a produtora, a produção, o produtor é que banca, que tem a ideia, tudo bem, mas a visão é do diretor. Até porque é uma coisa repetitiva. Vai chegar uma hora que eles vão fazer o quê? É o que aconteceu agora. Vai ficar botando J.J. Abrams sempre, porque sabe que funciona. Ele entendeu? Aceita, né? Se deixar, ele aceita, claro. Mas aí vai ficar, vai botar quem? Zack Snyder repetindo, entendeu? Eles vão pegar esses caras assim que sabe que dá pra pegar, que aceita, que vai. Mas como vocês até viram que eu falo isso, dito isso, eu entendo ela fazer isso. Mas eu acho que eu entendo mais pelo momento. Okay. É o que eu comentei antes. Eles têm a visão deles pro que eles querem fazer com a franquia Star Wars e com o universo e tudo mais, e é a visão deles de como vender aquele projeto, especialmente agora, tá buscando público novo, consolidar os novos filmes no mercado. Ok, pode ser, como eu comentei, que daqui a alguns anos eles mudem de ideia e comecem a arriscar mais nesses tipos de filmes, dando liberdade para esses tipos de diretores. Por isso faz eu entender, talvez, as ações dela nesse momento. Mas se eu concordo, não concordo. Só uma última pergunta sobre Han Solo. 25 de maio, você acha que dá tempo de um novo diretor, Ron Howard, chegar, refilmar o que eles acham que não deu certo e terminar o filme, fazer todos os efeitos especiais, que não são poucos? Dá pra entregar isso até maio do ano que vem? Ou você acha que eles vão anunciar um atraso aí em breve? Não, anunciar atraso, eu não acho que eles vão anunciar atraso, não. Eu só acho que eles vão ficar muito em cima. E deve estar, tipo assim, 314 mil pessoas correndo pra agilizar esse processo. Na edição, nos efeitos especiais. Eu não acho que eles vão entregar efeitos fracos, podres, até porque isso até é um dos grandes fortes deles, então pecar ali eu não acredito que vai acontecer. Eu só acho que é o seguinte, o que dá aquela prejudicada, né, aquela atrapalhada, é o fato das refilmagens, porque faltavam só, se não me engano, 3 semanas para terminarem as filmagens principais. Então, se fosse seguir o cronograma normal, moleza. Mas o problema são essas refilmagens e tudo mais. A gente não sabe o quanto será refilmado, sabe? O quanto vai ser descartado, entendeu? Fora o custo, né, cara? Fora o custo que isso vai sair, que pra Disney nunca é pouco, né? Nunca é pouco. Eu vi uma entrevista hoje do Mark Hamill pra JQ. Não sei se chegou a ver, JQ britânica, dizendo que uma cena de bar que ele fez agora no episódio 8, só aquela cena e o número de figurantes e figurino e tal, não sei o que, só aquela cena poderia financiar pelo menos uns 30 projetos independentes. Caralho, surreal, então, né? Ele tá falando de uma cena, né? Então... Não, é engraçado você ver desse filme, né? Porque a gente fica falando, muito dinheiro, mas perder dinheiro em uma produção, assim, por esses problemas, é até mais comum do que parece. Na hora que eles fazem o orçamento, eles têm parte do orçamento separado pra refilmagens. Só que não em excesso, né? E o problema, nesse caso, é que o filme tava praticamente terminado, as filmagens principais. O que faz esse ser um caso super raro lá em Hollywood. E o que a gente tá discutindo aqui é que, apesar de raro em alguns filmes, a gente tem visto isso se repetir bastante em filmes do Star Wars, né? Sem dúvida. Em todo esse planejamento que o Star Wars fez, e de alguma forma, alguma coisa tá saindo errada e parece estar se repetindo em todos os filmes. De novo, tomando isso tudo como verdade, eu não acho que ela tava errada em fazer as mudanças, eu fico só curioso de ver o que o Phil Lord e o Chris Miller estariam fazendo e como eles mudariam esse universo do Star Wars, enfim. Realmente gostaria muito de ver. Acho que a gente não vai chegar nem perto de ver o que eles fizeram. Se a gente der sorte, uma coisa ou outra, a gente vai reconhecer do texto deles, enfim. Mas, assim como eu falei do Gareth Edwards, eu fico curioso de ver o que seria o trabalho dele. Assim como eu fico essa dupla de diretores, mas até aí dizer que ela estava errada em assumir as rédeas, eu não sei. Eu não acho que ela estava, não. Até porque é complicado também, né, cara? Imagina se ela não faz nada, como você mesmo comentou, a Fox não teve o controle. Cara, é o nome dela, a carreira dela que tá em jogo, sabe? Não, e ela não começou ontem, né? Ela já tá nesse mercado há bastante tempo, né? E ela fez muito sucesso junto com Spielberg e Lucas, enfim. E a Disney confia nela, não é à toa. Bom, episódio 8, aparentemente tá tudo certo, né? Lançamento agora em dezembro, né? Não vamos falar de Graças a Deus, continuo não tendo visto nenhum trailer. Mas enfim, com o Star Wars episódio 8 não temos grandes problemas. Já o episódio 9,
que seria o terceiro dessa nova trilogia. Esse sim tem alguns problemas. Star Wars Episódio 9 ainda sem título oficial, estreia dia 20 de dezembro de 2019. Também já tinha o seu diretor anunciado, era Colin Trevorrow, que foi o diretor do Jurassic World. Foi demitido agora no início de setembro pelos famosas, aquela velha desculpa, diferenças criativas. Exatamente uma semana depois, J.J. Abrams, diretor do Despertar da Força, que foi o primeiro dessa nova trilogia, reassumiu o posto de diretor do filme. Sabe o que eu fiquei pensando agora que seria engraçado? Tipo, se amanhã eu tô no meu trabalho, assim, no escritório, aí minha chefe me chama na sala dela e fala que vai me demitir por diferenças criativas, sabe? Você ser demitido no seu ambiente de trabalho normal por diferenças criativas seria muito engraçado. Virando a desculpa padrão agora. Bom, no caso deste filme, do episódio 9, houve mudança de data. Tinha estreia programada para maio de 2019 e agora ele ficou para dezembro de 2019, principalmente pelo fato de que o roteiro já tinha sido escrito e reescrito 2 vezes, enquanto o Trevorrow estava supervisionando o projeto, e agora com o J.J. Abrams o roteiro vai ser reescrito por ele e pelo Chris Terrio, né, que é um dos roteiristas do Batman vs Superman e do Argo. Argo. Esquece o Batman Superman, cara. Pois Primeiramente, antes de especulação, nota da Disney anunciando a demissão do Trevorrow foi sucinta e abstrata como sempre. Lucasfilmes e Colin Trevorrow decidiram mutuamente se separarem de Star Wars Episódio 9. Colin tem sido ótimo colaborador durante todo o processo de desenvolvimento, mas todos chegaram à conclusão que nossas visões para o projeto diferem. Desejamos a Colin tudo de melhor. Parece que você já leu essa nota umas 3 vezes. Parece que eles só mudam os nomes. Na nossa conversa de hoje. Eles apagam o nome e botam o nome do cara novo e bota aí. Bem, em entrevista a Vulture, algumas pessoas envolvidas com a produção do filme Book of Henry, que é um filme inédito aqui, dirigido pelo Colin Trevorrow, o filme que ele lançou esse ano, de 2017, e também envolvidas no Jurassic World, opinaram sobre a saída do diretor. Eles disseram o seguinte: durante a realização do Jurassic World, Colin focou bastante tempo e energia em garantir sua opinião, mas como ele foi pessoalmente contratado por Spielberg, ninguém podia demiti-lo. Assim que o filme foi lançado e atingiu uma bilheteria absurda, ele escolheu fazer Book of Henry e se tornou insuportável. Ele tem um ponto de vista egocêntrico e está sempre certo. Segundo essa matéria também da Vulture, não teria sido só por isso, só pelo egocentrismo dele que ele foi demitido. Afinal de contas, diretor de Hollywood com um ego muito grande é uma coisa bem normal, então não teria sido só esse o motivo. Faz parte do currículo, né? Isso é bem normal, né? Então, um dos produtores afirmou o seguinte: existe um guardião quando o assunto é Star Wars, e essa pessoa olha o nome dela novamente, Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilms. Se você causar algum problema para ela, você está fora. Muitos desses jovens novos diretores querem chegar e fazer as coisas do jeito deles. Muitos deles ficaram muito ricos rápido e acreditam na própria hype. Eles geralmente não querem seguir a cartilha e Kathleen Kennedy não está nessa para a brincadeira. Renatão, nesse caso a gente ficou sabendo ainda menos do que no caso do Han Solo, mas... É muito recente, né? Muito recente, mas se tem um exemplo de diferenças criativas, aparentemente esse é um exemplo claro, né? O Colin Trevorrow fez um filme que foi um fracasso absurdo, tanto de crítica quanto de bilheteria, que foi o Book of Henry, logo depois de fazer o Jurassic World, um filme grande e que foi também... um super sucesso. Mas foi mesclado as críticas, né? Pois é. Dividiu bastante. Essa oscilada foi um motivo que algumas pessoas apontaram. Eu honestamente não acredito que foi por causa de um filme menor que não deu certo, mas ele vem sendo acusado até por pessoas da produção mesmo, né? Se a gente acreditar nessas entrevistas, ele vem sendo acusado por ser uma pessoa insuportável e egocêntrica. Nesse caso, o que você acha que aconteceu e o que você pode esclarecer pra gente? Quem tá certo e quem tá errado nesse caso? Esse caso é muito complicado, né? Até você mesmo levantou, porque a gente não tem muita informação. É uma notícia muito fresca, se eu não me engano, tem uma semana e meia que foi anunciado. Foi logo no início de setembro. Que foi anunciado o afastamento dele da produção. Então, a gente não tem muita notícia, né? Basicamente, o que saiu é isso. Fica aquela dúvida, porque a gente já, como comentou aqui no
cast inteiro, no nosso bate-papo todo. Tantas vezes que a Lucasfilms e a Disney deram essa desculpinha de diferenças criativas para afastar diretores do projeto, às vezes em andamento, às vezes que o projeto nem começou. Fica muito, muito nebuloso pra gente, né, ter alguma opinião em relação a isso. Saber se é verdade ou não. Pode ser muito bem isso. A Disney pode estar já vendo problemas com o diretor pra frente, ou eles já vão começando a pré-produção do filme, porque esses filmes assim já começam há muito tempo. Talvez a visão dele, na maneira dele de levar o filme, mas é engraçado, porque, pô, pra um cara, ele é oferecido o cargo, ok, mas ele também faz o pitching, né, da maneira que ele quer levar o filme e tudo mais. E como é que isso muda completamente? Quando ele fez o pitching dele pro projeto do filme, eles aprovaram, e agora já estão revendo. É meio estranho isso tudo, sabe? E no caso dele é pior, né? Porque ele nem chegou a sentar na cadeira de diretor. Nada. Como a gente falou do Josh Trank também. Ele não filmou uma cena, né? E mesmo assim, essas diferenças pareciam que eram tão grandes entre um e o outro que a Kathleen Kennedy resolveu tomar essa decisão. Então, e ele é um nome que já tá anunciado há muito tempo, né? Pra direção do filme. Ele não fez a continuação do Jurassic World meio pra focar no Star Wars, né? É, verdade. Fez um mau negócio. Na minha cabeça, eu imagino que a Kathleen Kennedy não quis queimar novamente cartuchos, que já estavam queimados já com o filme do Han Solo. Não vamos gastar mais dinheiro com um diretor problema e é melhor cortar o mal pela raiz. É o que parece, pelo que foi noticiado. A gente tem aqui 3 filmes, 3 histórias similares. Problemas com jovens diretores, com roteiros, com imposições do estúdio. E eu cheguei a ler em algum lugar, agora eu não vou me lembrar onde, mas eu fiz essa anotação. Me parece claro que a Disney e a Kathleen Kennedy estão removendo a individualidade de Star Wars. Mas será que as pessoas se importam? Porque se você for ver O Despertar da Força, ele é claramente um filme, eu cheguei a te falar isso na época, muito parecido com Uma Nova Esperança. O Rogue One é um filme que, como a gente falou, não é tudo isso. E mesmo assim o público comprou os filmes e tornou os filmes um dos maiores sucessos da década. Ambos. Então, a pergunta é, embora isso tudo esteja acontecendo e tá todo mundo acompanhando, as pessoas continuam comprando e continuam indo ver, e no final das contas parece que ela tá tomando as melhores decisões. Cara, incomoda tanto aos fãs que, por mais que, como você mesmo disse, eles tenham recebido muito bem o Despertar da Força depois que ele saiu, os fãs agora já estão cansados disso, não querem mais um novo remake de Star Wars, né? Porque o J.J. Abrams basicamente refez o conceito da Nova Esperança no Despertar da Força, e a galera tá com medo dele fazer agora o Retorno de Jedi nesse filme. Estão chegando a fazer até um abaixo-assinado pro J.J. não assumir o filme. Então a galera se importa tanto. Pô, o hype na hora que o filme sai, a galera fica muito empolgada, fala que é o melhor filme do mundo, que é não sei o quê, mas depois que a galera para pra refletir, pensar no filme, fala, pô, o filme tem esses problemas, o filme tem isso, o diretor errou ali, é um diretor que pode melhorar aqui, vai ver que esse cara não é o melhor diretor do mundo, coisa que o J.J. não é, a gente já comentou aqui. Certo. Ele é um bom cara pra introduzir universos, mas ele não é um melhor diretor. Então os fãs se importam. E a gente já viu, desculpa, Renatão, só te interromper, a gente já viu o J.J. fazendo continuações de projetos que ele rebutou, no caso do Star Trek. Ele fez muito bem o primeiro, o segundo não é muito bom. Pois é, ele não teve tanto sucesso. Mas, então a galera se importa com isso. Eu quero tentar deixar claro, tipo, eu não me importo muito com o J.J. voltar pensando que ele vai recriar o Retorno de Jedi. Porque eu não acho que ele vai fazer isso. E eu sou grato pelo que ele fez com Star Wars. Eu gosto do Despertar da Força. Caguei que é uma cópia da Nova Esperança. Porra, ele copiou a Nova Esperança, que é um dos melhores filmes de Star Wars, é um dos melhores filmes de introdução de personagem, de universo, uma jornada clara de herói. O dia que ele copiar a Ameaça Fantasma, eu vou ficar puto e vou ficar xingando. Aí é um problema. Aí é um problema. Enquanto ele copia Uma Nova Esperança, eu tô de boa. Quando ele copiar os prequels, galera, aí a gente fica puto. Então vamos ter prioridade. Tá certo. Então eu sou grato com o que ele fez. Eu sou grato porque a Rey, que é uma das melhores personagens pra mim de Star Wars, veio por ele. Então eu não me preocupo tanto com isso. A questão dele assumir o projeto. Mas eu acho que ainda preocupa os fãs. Então é exatamente isso. É um reflexo de sim, a galera se importa. A galera quer ver Star Wars de qualidade. Os fãs de Star Wars já passaram por momentos em anos difíceis pra caralho, onde a gente só tinha bosta atrás de bosta, e o Dark Age, né, que foi a época dos prequels, a época das trevas do Sith estavam no comando, foi complicado, e a gente não quer isso, cara. No fundo, os fãs de Star Wars são exigentes, mas eles querem só uma coisa que é muito simples: bons filmes. Só isso.
Perfeito. Você tem um diretor na sua cabeça, se você fosse a Kathleen Kennedy, que você colocaria pra fazer o episódio 9? Porra, difícil, cara. Eu não tinha pensado nisso. Essa é difícil. Essa é difícil. Tem algum nome na sua cabeça, assim, de repente? Jon Favreau. Olha só, um bom nome. Tem costume com grandes orçamentos. Tá acostumado, lida bem com ele. Não é no nível de um Steven Spielberg, mas é um diretor de confiança. É um diretor de confiança, um diretor que sabe contar até histórias mais famílias. Zatura é um exemplo de ficção científica família que eu acho. Homem de Ferro. Muito bom. Homem de Ferro também. Mowgli. Então, ele é um cara que sabe trabalhar com efeitos especiais. Eu acho que ele seria uma excelente edição. Ótimo nome, Renato. Resumindo essa história toda, o dilema pra mim é muito simples. Criatividade versus planejamento. Né? Você falou a questão principal. Será que eles não sabiam do trabalho do Lord Miller? Será que eles não conheciam o trabalho do Gareth Edwards? Acho que no caso dessa dupla de diretores e do Gareth Edwards, é muito parecido com, como você falou, com o caso do Edgar Wright e da Patty Jenkins na Marvel, por exemplo. Se por um lado o estúdio ele quer diretores jovens, ele quer diretores reconhecidos, com estilo próprio, que já fizeram sucesso de bilheterias no passado e tal, eles também querem ter o controle. O estúdio também quer ter o controle do universo, que afinal de contas eles criaram e que eles vão continuar tocando depois daqueles diretores. Porque amanhã o filme vai acabar, o diretor vai embora e eles continuam lá tocando aquele universo. Pois é, a gente acha que eles têm noção dessa coisa toda. Se por um lado a gente fica curioso de ver a visão dos diretores, eu entendo também o lado do estúdio, né? Será que o estúdio tá errado? Pra mim, sim e não. Sim, porque eles contrataram diretores pelos filmes que eles fizeram e não pela maneira que eles trabalham, entendeu? O estúdio, na minha opinião, devia conhecer melhor, alinhar melhor, definir tudo. Você não acha que eles também tenham pensado assim, são diretores novos que fizeram filmes de sucesso? Vão fazer o que a gente quer. Exato. Tipo assim, eles fizeram filmes de sucesso grandes, mas ainda não são, tipo, arrasa quarteirões, sabe? Não são grandes diretores de blockbuster. Então vamos pegar esse cara que vai marcar a carreira dele ali. Vai ser bom pros dois lados. Eu acho que sim. Se você contrata um diretor que tem um certo nome, que conquistou um certo público, e você dá um Star Wars na mão dele, na verdade, a Kathleen Kennedy deve ter pensado, eu vou alavancar a carreira desses diretores. Sem dúvida. Eu posso controlar esses diretores. Só que, aos poucos, ela tá percebendo que não, ela tem trazido diretores que ela já conhece melhor, como a gente falou no caso do Ron Howard e do J.J. Abrams. Vai se perder alguma coisa aí no meio. Tanto o frescor de um diretor, como o caso do Gareth Edwards, que eu gosto, e do Lord Miller, que eu também gosto. A gente vai perder isso e a gente vai ter mais do mesmo, porque é a maneira que o estúdio quer controlar. Mas eu acho que existe uma maneira. O estúdio, se ele conhecer melhor quem ele está contratando, às vezes até definir em contrato, se isso for possível, que não é feito, né? Você tem uma maneira de controlar, de comandar melhor os seus diretores, entendeu? Não tá errado, pra mim, você querer algo do jeito que o estúdio planejou. Como a gente falou, o estúdio sabe o tamanho daquilo. Eles sabem pra onde aquele barco vai daqui a 10 anos, por exemplo, como você falou. Na teoria, eles têm tudo isso mapeado. Uma outra coisa muitas vezes um diretor novo, com um grande projeto, ele não sabe trabalhar com muita liberdade. Isso é fato. Homem de Ferro 3, do Shane Black, é um exemplo. O Lanterna Verde, do Martin Campbell, é um exemplo. São dois bons diretores, na minha opinião. Diretores que eu gosto, que me levam ao cinema, mas com muita liberdade, eles têm problema. O Martin Campbell fez o Edge of... Martin Campbell não entendeu... Fim da Escuridão, cara. Martin Campbell não entendeu o Lanterna Verde, não conhece o Martin Campbell, ele também talvez não fosse a melhor escolha pro Lanterna, assim como Shane Black talvez não fosse a melhor escolha pro Homem de Ferro. Mas aí o que eu tô discutindo é a liberdade que eles tiveram. Você sabe a liberdade que o Shane Black teve no Homem de Ferro 3, de poder escrever do jeito que ele queria e lançar do jeito que ele queria, até porque o Robert Downey Jr. estava produzindo e tal, e trouxe o amigão dele, e enfim, a gente sabe que liberdade demais também não ajuda. Então, nas palavras clássicas dessa saga, eu tenho um mau pressentimento sobre isso.
Excelente, muito bem colocado. Renatão, sua conclusão, por favor. Eu concordo muito com o que você disse, cara. Eu acho que é bem isso mesmo. Eles têm que ter um controle, mas eu acho que esse controle não pode ultrapassar o limite criativo. Porque isso atrapalha o mercado, atrapalha os envolvidos no projeto e atrapalha os fãs, cara. Quem é mais afetado com isso tudo são os fãs, que só querem bons projetos, só querem projetos novos, frescos. Só quer sentar e ver um filme do universo Star Wars. Não o mesmo filme de Star Wars over and over, sabe? É complicado. Eu ainda acho, honestamente, que daqui a alguns anos a gente vai ver mais liberdade ali. Eu acho que a gente vai ver eles mais acostumados. Mais soltos. Eles vão estar mais... Pronto, saiu, tirou aquela... Sabe onde vai ser o grande momento? Depois do episódio 9. Perfeito. Porque pronto, fechou ali a primeira trilogia, acabou. Aí eles vão pensar pra onde eles vão com a história principal, vão querer fazer 10, 11, 12, pra onde a gente vai com os filmes separados, vamos fazer uma parada pra Old Republic, sabe? Vamos lá pro começo do universo. Então, eu acho que ali eles vão ficar mais soltos, eu acho que ali eles vão começar a dar mais essa liberdade. A questão que fica no ar também será que os diretores vão ainda querer se envolver com um projeto depois desse tempo inteiro? É difícil, porque todo mundo vai querer estar envolvido, porque é Star Wars, é o projeto da vida de todo diretor que assumir aquele trabalho, né, aquele cargo. Fica aquela parada, sabe? Muitos diretores eles não vão voltar, ou às vezes falam pro outro cara, porra, olha só, não se envolve ali, porque ali vai ser podado, ali é problema, tu não vai conseguir passar isso. E é o que eles querem, cara, eles querem os diretores novos. Hollywood tá se renovando, cada vez mais a gente tem um número grande de novos diretores jovens, e por mais que até que a matéria que você comentou, do artigo que você comentou, diretores jovens que ganham poder e fortuna muito rápido. Pô, eles ganham poder e fortuna muito rápido porque eles às vezes dão a sorte de lançar um puta projeto super autoral e que é muito bem recebido, tanto por crítica, público, e dali eles conseguem crescendo na carreira e lançando outras coisas, ou às vezes tendo a possibilidade, como o próprio, daqui um exemplo totalmente fora disso, mas é um jovem diretor, Damien Chazelle, que hoje em dia consegue tomar o projeto que ele quiser. O projeto que ele quiser, ele estala o dedo e ele assume. Sim. E ele é um cara jovem, como o Lord Miller, como o Gareth Edwards. Eles têm que ver, né, que a galera jovem que tá aí, o mercado o futuro de Hollywood, ele é com eles. E eles querem colocar a marca deles, independente de segmento que o estúdio quer levar o filme, né? Muito bem, que isso sirva de lição então pra Lucasfilm, né, e que até lá isso não canse os fãs do Star Wars. Eu sei que eles estão escutando a gente, que agora eu sei que eles estão ouvindo. Com certeza. E já podem anotar aí, Jon Favreau, para futuros projetos. Ouviu aqui primeiro. Pois é. Renatão, eu queria te agradecer demais por fazer esse cast comigo hoje. Sem você eu não poderia tocar esse cast, porque não entendo tanto deste universo como você. Queria que você deixasse aí seu apelo para a Lucasfilm, para a Disney, e seus agradecimentos e também seus contatos. Porra, imagina, cara, é sempre um prazer poder vir aqui gravar. Foi difícil, né, Renato? Porra, eu quase não aceitei, cara. Quase não aceitei, eu fiquei pensando bem. Eu fiquei meio assim, sabe? Eu tava jogando videogame, falei, porra, não gravar Star Wars, sabe? Eu tava com saudade, cara, de falar de Star Wars aqui. Então, porra, foi um prazerzaço bater esse papo com você. E queria deixar meu abraço a todos os envolvidos da Lucasfilmes. Por favor, amoleçam o coração de vocês. Comecem a ceder um pouco, porque alguém tem que ceder e não são só os diretores novos que estão saindo perdendo. Galera, quem quiser me encontrar nas minhas redes sociais pra bater mais papo de Star Wars ou qualquer outra coisa, eu tô no Facebook e Instagram, /RenaMaciel com 2 L's no final. E eu também tô no site Rotacult, sempre escrevendo críticas, notícias, matérias envolvendo cinema, artes e coisas gerais, só me procurar lá. Eu também tô no YouTube do Rotacult, eu apresento o programa Rota Geek lá, cada 15 dias um vídeo novo. É isso, aguardem que no final do ano provavelmente vai ter vídeo de Star Wars, afinal, né, é Star Wars, sempre que a gente tem oportunidade a gente fala dele. Então é isso, valeu galera, até a próxima. Muito bem, Renatão, mais uma vez, obrigado. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia, um abraço e que a força esteja conosco. A gente podia falar, né, que o Maguinho não gravou com a gente porque ele foi afastado por diferenças criativas. Bom.